Então vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à primeira de muitas sessões científicas da Cleanway Medical. Hoje eu, nutricionista Camila Prim, juntamente com o JP, que é o CEO da Protesa. Depois eu vou explicar um pouquinho mais para vocês sobre a atuação do JP, mas eu já adianto que ele entende as proteínas do soro do leite com uma excelente propriedade. Então, você que está aqui conosco nessa sessão científica, a dinâmica vai ser da seguinte forma: eu vou fazer uma introdução científica sobre as diferenças entre as proteínas do soro do leite e as suas aplicabilidades clínicas mediante as diferenças que elas apresentam. E depois nós vamos ter um momento extremamente enriquecedor, onde o JP vai conversar conosco, vai responder dúvidas que vocês possam apresentar sobre como, lá na prática clínica, no hospital, no consultório, no home care, nós conseguimos trazer esta avaliação e essa qualidade prescritiva para os nossos diferentes perfis de pacientes. Então, fiquem à vontade, pois certamente vocês serão aí inundados com um conhecimento louvável sobre as proteínas do soro do leite. Bom, pessoal, então nessa primeira etapa da aula, como eu mencionei anteriormente, nós vamos desmistificar e entender nichos clínicos mediante as características que os pacientes apresentam versus a aplicabilidade das diferentes proteínas do soro do leite. Então, um primeiro questionamento dentro dessa nossa sessão científica é extremamente necessário. Será que todas as proteínas que são caracterizadas como proteínas de alto valor biológico, então aqui eu posso estar falando das proteínas animais, por exemplo, será que todas elas são iguais? Será que quando eu oriento um paciente que precisa ter esta suplementação proteica e eu prescrevo suplementos pautados em proteínas do soro do leite ou suplementos pautados à base de caseinatos, será que as duas suplementações performam de forma igual na reabilitação muscular desse doente? Ou ainda, se eu optei pela escolha da proteína do soro do leite e não olho as diferenciações existentes entre elas, será que a performance vai ser a mesma? Então, nós vamos começar aqui abrindo o nosso mindset e percebendo que na nossa prática assistencial, quando nós formos escolher um suplemento proteico para diferentes cenários clínicos que nós vamos falar à frente, então, desde uma complementação na ingesta proteica oral, desde uma complementação na ingesta proteica se o seu doente está na via enteral, aquela proteína na água de hidratação que é tão importante, ou então, desde uma situação de um paciente que eu estou atendendo no consultório, por exemplo, e eu quero prevenir, eu quero entregar a ele uma qualidade de vida, um envelhecimento saudável, então eu quero cuidar da sua saúde muscular. Então, quando eu for escolher um suplemento proteico, quais são os pilares que eu preciso levar em consideração para entregar aquela melhor performance que eu comentei anteriormente? Então, de uma forma muito didática, eu separei três pilares que nós devemos levar em consideração, sendo o primeiro, o teor de aminoácidos essenciais que a fonte proteica vai entregar, e nós vamos entender isso à frente. Não adianta nada a proteína ter um alto teor de aminoácidos essenciais e não ter uma digestibilidade performática. Até porque, quando nós estamos falando no cenário clínico de pacientes, nós sabemos que diversos fatores isolados ou associados vão influenciar na alteração dessa digestibilidade. E dependendo da qualidade proteica que nós façamos a escolha, o paciente vai ter distensão abdominal, ele vai se sentir empachado,
e ele vai desistir do tratamento, não tendo então a eficácia terapêutica. Então, a digestibilidade também conta. E por último, eu destaco em termos práticos, tanto pensando em quem está usando a suplementação proteica no universo hospitalar, quanto para quem está usando a suplementação proteica em casa, fazendo a diluição da sua proteína diariamente. Então, a solubilidade também importa. Eu tenho certeza que muitos de vocês que aqui estão já podem ter traduzido esses 3 pilares em uma qualidade proteica palpável na nossa prática prescritiva. Mas, antes de percebermos qual é verdadeiramente essa proteína, e entender essas diferenças para aplicar as melhores estratégias nutricionais, nós vamos diferenciar 2 qualidades proteicas extremamente frequentes no meio clínico. Então, aqui nós não vamos falar da questão de body shop, de proteínas vinculadas a atletas, a indivíduos esportivos, mas olhando o cenário clínico, pegando a jornada de diferentes linhas de cuidado, desde o âmbito hospitalar ao âmbito domiciliar, é muito frequente nós termos como conduta suplementar com caseinatos, por acreditar, né, que ele é uma proteína de origem animal e que pode ter um alto valor biológico, e suplementar também com proteínas do soro do leite. E aqui eu gostaria de quebrar um primeiro paradigma com todos vocês. Ambas são proteínas de origem animal, mas ambas não performam da mesma forma. Caseinato não tem o mesmo teor de aminoácidos essenciais quando eu comparo com proteínas do soro do leite. Caseinato não tem a mesma digestibilidade, vocês verão à frente, quando eu comparo com proteínas do soro do leite. E caseinato não tem a mesma solubilidade. Façam esse teste. Peguem essa qualidade proteica, coloquem em um copo de água ou adicionem no frasco de hidratação dos pacientes que recebem nutrição enteral. Nós não conseguimos fazer a sua diluição completa sem o auxílio de uma força mecânica. E esses 3 pilares são completamente diferentes quando eu olho a proteína do soro do leite. Ela tem mais aminoácidos essenciais, ela tem uma excelente digestibilidade e ela tem uma excelente solubilidade. Então, aqui na nossa no nosso primeiro mandamento, vamos assim dizer, nós entendemos que essas 2 proteínas são diferentes. E ainda nós vamos avançar no nosso conhecimento e vamos perceber que dentro das proteínas do soro do leite, nós também temos várias diferenciações e nós vamos entender como identificar isso dentro das nossas práticas prescritivas. Então, só trazendo a vocês a evidência científica do que eu comentei anteriormente, quando nós comparamos a digestibilidade do caseinato com a proteína do soro do leite, eu costumo brincar que o caseinato, o nome da proteína é caseína e o seu sobrenome é lenta digestibilidade. Por quê? Quando o caseinato entra em contato com a mucosa ácida do estômago, ele dá origem a caseinatos de cálcio que também vão ser transformados em coágulos de caseinato. E esses coágulos de caseinato, eles lentificam esse esvaziamento gástrico. Parece que é algo tão simples e que não vai interferir na prática clínica, mas eu vou mostrar a vocês que interfere. Por exemplo, um paciente cirúrgico bariátrico que teve uma técnica mista, ele teve então uma restrição da cavidade estomacal, ele teve uma remoção ou então um desvio do sistema intestinal, e se ele recebe como uma suplementação proteica que nós sabemos é uma conduta preconizada pelas diretrizes assistenciais a esse perfil de paciente,
Ele consome esse suplemento e ele se sente distendido, ele se sente estufado, ele reporta uma intolerância. Qual é o resultado disso? Ele não vai seguir a nossa prescrição pelo tempo terapêutico necessário. Então, aqui eu percebo um nicho clínico que caseinato não vai ser bem-vindo. Se você trabalha no outro contraponto, por exemplo, dentro da UTI, nós sabemos que o doente crítico tem um trato gastrointestinal totalmente que não descansa, né? Ele sofre várias influências e ele tem várias alterações. Então, caseinatos também não serão bem-vindos. Então, quando nós temos prejuízos na digestibilidade, nós não podemos considerar como uma suplementação vinda de caseinato e a nossa primeira e melhor escolha vai ser a proteína do soro do leite. E é evidente que se eu for olhar o perfil o aminograma entre essas qualidades proteicas, esses autores, eles compararam 100 gramas de proteínas do soro do leite com 100 gramas de caseinato, e olha o que eles encontraram enquanto aminograma. Evidente, um quantitativo superior de aminoácidos essenciais na proteína do soro do leite, e deles eu destaco aquele que você já conhece, a leucina, a qual tem um efeito ergogênico, então ela vai estimular vias metabólicas como a mTOR, que vai contribuir para uma reconstrução de massa muscular. Então esse é um ponto muito importante. Quando eu quero reconstruir músculo, eu contar com proteínas que entreguem concentrações adequadas ou concentrações robustas de leucina, como é o caso da proteína do soro do leite. Mas, olha como a suplementação proteica com a proteína do soro do leite, ela vai muito mais além do que uma reabilitação muscular. Muitas vezes esse é o nosso foco principal, mas vejam que nós temos aqui na proteína do soro do leite uma quantidade extremamente significativa de cisteína. E muitas vezes podemos não conhecer a da cisteína e não dar bola para essa diferença na gramatura. Mas eu digo a vocês que é extremamente importante nós percebermos e darmos bola a essa diferença, porque a cisteína, ela vai estimular a produção endógena da glutationa. E a glutationa é o nosso potente antioxidante. Então, ela vai cuidar das nossas saúdes mitocondriais, o que se fala muito atualmente, e vai cuidar também da defesa antioxidante dos nossos pacientes. Positivos, eles apresentam evidências extremamente significativas e robustas da literatura científica para receber a suplementação com proteína de soro de leite por conta da cisteína, com o objetivo de aumentar a sua defesa antioxidante. Então, você percebeu aqui nesse primeiro bloco que as proteínas do soro do leite, ela, sem sombra de dúvida, é uma excelente fonte proteica para reabilitação muscular. Eu fiz uma breve conexão com saúde mitocondrial e com a defesa antioxidante, por conta da cisteína que nós vimos. E eu poderia ficar aqui falando vários momentos sobre outros benefícios da proteína do soro do leite que não esta reabilitação na muscularidade, como manejo e auxílio no controle glicêmico, diminuindo uma resistência insulínica, como, por exemplo, melhorando o fortalecimento imunológico pelas imunoglobulinas e lactoferrina que nós temos presentes nessa qualidade proteica. Mas aqui, nessa primeira sessão científica, o nosso foco terapêutico vai ser a respeito da reabilitação muscular. E quando falamos em reabilitação muscular, eu sei que nós temos aqui um público que tem aí diversas experiências práticas, mas segmentando em alguns nichos clínicos do nosso dia a dia de atendimento, eu vou ter essa necessidade em indivíduos idosos
em pacientes oncológicos, em doentes cirúrgicos, em qualquer linha de cuidado da cirurgia, mas aqui nós vamos direcionar muito para o cirúrgico bariátrico, em doentes com risco nutricional, e nem se fala quando eu trago aqui os doentes gravemente enfermos que estão na UTI, como uma necessidade de reabilitação na massa muscular. Então, especificando de uma forma muito breve os porquês nós devemos trazer esta reabilitação muscular ao centro do nosso cuidado, dentro de alguns nichos clínicos específicos, primeiramente, eu gostaria de destacar essa ciência na prática, olhando os doentes críticos. Nós sabemos que ele tem um pano de fundo metabólico com várias nuances que colar. E aqui eu trouxe para vocês um exame de ultrassonografia de quadríceps de um paciente que saiu da terapia intensiva, e nós vamos perceber aqui, pela mensuração do exame, que a muscularidade desse paciente foi completamente consumida na UTI. Vejam que o valor aqui reportado enquanto final de exame é pautado em 0,87 centímetros. Então, vamos refletir sobre isso? O que são 0,87 centímetros de espessura muscular do quadríceps? Se você pensar o seu quadríceps nesse momento, certamente você tem uma espessura infinitamente superior a essa. Se você, assim como eu, tem dificuldade de visualizar o que é isso, aqui ao lado nós temos uma régua e nós estamos percebendo que esse doente foi para casa com menos de 1 centímetro de espessura muscular. Então, temos um grande desafio de reabilitar a muscularidade desse doente no seu atendimento domiciliar, e é claro que isso também foi feito dentro da sua internação na UTI. Olhando outro perfil, nós hoje estamos com uma grande capilaridade de doentes oncológicos, tanto oncologia clínica quanto oncologia cirúrgica, e em publicações extremamente recentes, dentre uma eu cito a ASCO, que foi publicada no ano passado. Os pesquisadores todos estão comungando que na oncologia, a performance desse doente oncológico, a sua resposta ao tratamento antineoplásico vai estar diretamente relacionada à sua reserva muscular. Então, vejam que este trabalho aqui, publicado em 2020, ele nos mostra que quanto maior a perda de massa muscular desses doentes, houve um maior tempo de hospitalização, houve uma maior mortalidade global, houve maiores complicações cirúrgicas e a mortalidade após 30 dias de deshospitalização foi superior nesses pacientes que perderam uma grande parte de massa muscular. E nós estamos falando de um N extremamente significativo. Então, aqui é mais um nicho clínico em que nós vamos cuidar das estratégias nutricionais, considerar suplementações proteicas para trazer essa muscularidade na sua reserva, como precisamos para a melhor performance. E destaco também, dentro dos doentes cirúrgicos, o nicho bariátrico, e é um perfil de paciente que a suplementação proteica é uma recomendação padrão. Para quem trabalha com esse perfil cirúrgico, muito bem conhece. Inclusive, os estudos demonstram, e nós sabemos disso, o objetivo da técnica cirúrgica, a perda tem que ser pautada em massa gorda e não em massa muscular. E estudos demonstram que quando esses doentes recebem, no pós-operatório, suplementações com proteínas do soro do leite, a perda de peso dele vai acontecer mais significativamente pela massa gorda e vai haver a preservação dessa massa muscular, é o que nós almejamos. E ainda eu tenho um outro ponto de atenção, porque é muito frequente no paciente pós-bariátrica tardia nós termos aqui um reganho de peso.
E além desse reganho de peso, como eu mencionei anteriormente, nós podemos ter nesse perfil de paciente uma tolerabilidade diminuída à ingesta proteica, como nós vimos naquele esquema onde eu comparei as digestibilidades entre caseinato e proteína do soro do leite. Então, aqui no nicho clínico cirúrgico pós-bariátrico, a suplementação com a proteína do soro do leite vai ser fundamental para alcançarmos as metas proteicas. Ponto importante, pois o paciente desenvolve muitas vezes aversão aos alimentos proteicos no pós-operatório. Nós vamos minimizar a perda de massa muscular e favorecer essa perda de excesso nutricional pela massa gorda, e nós vamos minimizar o reganho de peso, conforme os estudos demonstram nesse perfil de paciente. É evidente que aqui nós vamos primar pela escolha das proteínas do soro do leite para aumentar também a tolerabilidade digestiva desse doente na suplementação proteica. Então, você percebeu agora que eu trouxe diferentes componentes clínicos e nós vimos dentro das estratégias nutricionais que ambos comungam de uma conduta, que é a suplementação proteica. Porque a massa muscular, esta reabilitação muscular, precisa ser trazida ao centro do cuidado. E aí nós podemos ter aquela grande dúvida de milhões, né? Como falam-se hoje dentro da internet. Como reabilitar de melhor forma, ou como se fala também atualmente, de forma mais performática, a massa muscular desses diferentes pacientes que nós acompanhamos no nosso dia a dia clínico. Sem sombra de dúvidas, você já entendeu que, dentre as proteínas de origem animal, a nossa primeira escolha vai ser a proteína do soro do leite. Mas nós vamos entender que nem todas as proteínas do soro do leite são iguais. Então, para dar essas proteínas do soro, que hoje elas podem ser ofertadas por meio das soluções nutricionais que hoje existem no mercado. Nós podemos encontrar suplementos proteicos que é constituído pela proteína concentrada do soro do leite, que é o WPC. Podemos encontrar soluções que trazem proteína isolada do soro do leite, que seria o WPI, e podemos ter os hidrolisados. E esse hidrolisado, como o próprio nome já diz, são quebras de cadeias proteicas, não na sua totalidade, mas na parcela dessa fonte proteica, podendo ela ser o concentrado que foi hidrolisado. Então, eu vou ter aqui a proteína hidrolisada do concentrado do soro do leite, e podendo ela ser como, né, se fala ali, eu aprendi isso muito com a Lucila, da onde vem a raiz da proteína, aonde nós temos aqui a proteína isolada, que pode ser hidrolisada, dando origem à proteína hidrolisada do isolado do soro do leite. E aí você pode estar perguntando, tudo bem, Camila, mas para que eu vou saber disso? Será que isso tem importância? Será que isso altera a performance da reabilitação muscular dos pacientes que eu estou cuidando? Faz toda a diferença. Nós vamos considerar essas qualidades proteicas e guiar a prescrição da proteína do soro do leite, correlacionando com aspectos clínicos do paciente versus as características que cada uma dessa fonte de proteína do soro do leite apresenta. Então, para nós podermos construir esse raciocínio clínico, eu preciso que todos vocês compreendam como que essas proteínas são categorizadas de acordo com uma classificação internacional. Então, vejam, aqui novamente nós estamos vendo as 4 opções de proteínas do soro do leite: WPC, ou seja, concentrado, WPI isolado, e os hidrolisados, que pode ter a base concentrada ou a base isolada, e nós vamos ver como classificar esta proteína, ou na verdade, né, melhor dizendo,
como que se classificam e quais são as características dessa proteína de acordo com essas classificações internacionais. E essa é a chave do sucesso. É com base nessa classificação, junto com o cenário clínico, que nós vamos guiar qual dessas proteínas eu vou escolher para o determinado paciente da minha prática assistencial. Então, vamos entender aqui em conjunto. Quando eu olho WPC, ele pode ter, em termos de concentração proteica, em torno de 25 a 89, de acordo com essa classificação internacional, sendo que na maioridade dos nossos produtos existentes no mercado, podemos ter a concentração de 80. Então, significa dizer que da solução dessa suplementação proteica, 80% é pautado por proteínas. E de onde que vem o restante? Nós podemos ter aqui um grau extremamente variado de lactose, perfazendo 4 a 52%, e aqui vai depender do grau de concentração. Quanto maior é esse grau de concentração, aqui perto do 89 ou do 80, menor é a concentração de lactose e menor vai ser a concentração de gordura. Então, de uma forma muito simplista, você está percebendo que a proteína concentrada do soro do leite, ela vai entregar, além da proteína do soro do leite concentrada, uma carga de lactose e uma carga de gordura. Então, se você está diante de um paciente intolerante à lactose, não vai ser a sua melhor escolha em termos de qualidade proteica. Se você está diante de um paciente, e eu vou mostrar esse fluxo que foi publicado pela literatura, oncológico em tratamento antineoplásico, cuja complicação é a diarreia, você não deve escolher como primeira escolha a proteína do soro do leite concentrada para esse paciente. Então, quando eu entendo essa constituição básica, eu consigo guiar a minha prescrição e, mais importante, eu consigo fazer uma análise das soluções proteicas existentes no mercado e entender se verdadeiramente eu estou entregando aquilo que eu esperaria entregar por essa análise que vocês podem e devem fazer das composições de rótulos dessas proteínas que hoje existem no mercado. Vamos avançando. Se nós olharmos o WPI pela classificação internacional, então eu tenho aqui uma maior entrega proteica. Aqui eu peço desculpas a vocês, não tem esse 80%, eu esqueci de apagar, mas normalmente ele vai estar pautado numa entrega de 90 a 95% de proteína pura. E o restante vai ser entregue pela lactose, 0,5 a 1%, e gordura, 0,5 a 1%. Camila, se o meu paciente tem intolerância à lactose, ele poderia consumir uma proteína isolada do soro do leite? Eu digo a vocês que clinicamente essa quantidade aqui de entrega, ela é irrelevante para trazer qualquer distúrbio vinculado a uma intolerância à lactose. E só a título de curiosidade, existem consensos europeus demonstrando que todo e qualquer doente intolerante à lactose, ele tem uma tolerabilidade individual, que pode perfazer em torno de 6 gramas a 12 gramas de lactose por dia. Só que quando eu olho esse percentual aqui que pode estar presente no WPI, é uma quantidade extremamente ínfima que não chega nem de longe perto de 6 gramas. Então, eu não vou ter prejuízos de trato gastrointestinal quando a escolha é o WPI. E aí, nós podemos ter as proteínas hidrolisadas, ou seja, como o próprio nome já diz, parte dessa molécula de proteína é hidrolisada industrialmente e dá origem a peptídeos, mas não é a proteína inteira hidrolisada, pois senão nós não estaríamos fornecendo soluções proteicas, nós estaríamos fornecendo soluções de peptídeos. Então, quando eu olho aqui uma proteína hidrolisada de base concentrada, ela vai entregar aqui mais de 80% de proteína, e vai ter aqui peptídeos hidrolisados,
menos de 8% de lactose, menos de 10% de gordura. E se a minha base, né, veio do isolado para a hidrólise, eu vou ter uma concentração proteica superior, mais de 90%, perfazendo então uma entrega de lactose entre 0,5 a 1 e 0,5 a 1 de gordura. Então aqui já começa a clarear algumas correlações com os perfis de pacientes que nós temos na prática clínica. Dando mais um avanço com relação à digestibilidade, existem diferenças aqui dentre essas proteínas? Vejam que eu coloquei aqui com relação a time de absorção, e conforme a gente tem, né, aqui no caso da o percentual proteico que vocês viram, eu tenho a presença de lactose, eu tenho a presença de gordura, eu vou ter uma digestibilidade extremamente diferenciada quando comparado com caseinato, mas quando eu comparo a digestibilidade, o timing de absorção entre as proteínas do soro do leite, ela é a que vai demorar um pouquinho mais para ser absorvida quando comparado com um WPI, que eu tenho uma pureza proteica mais concentrada, menos lactose e menos gordura, quando comparado com os concentrados, perdão, com os hidrolisados, seja de origem concentrada ou seja de origem isolada. E evidente que o hidrolisado de origem isolada, ele vai ter um time de absorção superior. Então, veja, as nossas condutas nutricionais na ponta, elas não podem ser automatizadas. Nós precisamos olhar a individualidade de cada paciente. E para cada individualidade, eu tenho soluções proteicas da melhor origem da proteína do soro do leite para prescrever e utilizar dentro desses pacientes. E sem contar, até um ponto que o JP depois vai compartilhar a experiência dele, nós temos uma grande diferenciação por meio da extração da proteína. Hoje, vocês verão que a proteasa, a glâmbia, da onde a matéria-prima vem, ela tem uma pureza total na filtração desta proteína, entregando verdadeiramente os percentuais que são descritos, porque é um processo de microfiltração, onde eu consigo permanecer com vários componentes dentro dessa qualidade proteica, componentes esses que muitas vezes são perdidos quando eu tenho uma extração iônica, tá? Então, vocês perceberam, dentro desta fala, que entender as diferenças entre as proteínas do soro do leite é fundamental para a estratégia ser mais assertiva na prática clínica. Trazendo a vocês agora algumas sugestões de fluxogramas e de protocolos, ou seja, aplicando o que nós vimos em teoria na prática. Quando eu olho o perfil de doentes oncológicos, esse trabalho de 2019, ele me traz o seguinte racional. Bom, nós já entendemos que o doente oncológico precisa ter a sua poupança muscular. Eu preciso reabilitar muscularidade. Mas, para eu reabilitar essa massa muscular, esse doente está em tratamento antineoplásico? Se ele não está, eu vou perguntar, ele é fragilizado nutricionalmente? Então, eu preciso cuidar da sua saúde muscular? Se a resposta for sim, eu posso, então, usar as proteínas hidrolisadas do soro do leite e a proteína isolada do soro do leite. Se a resposta for não, olha, Camila, ele é eutrófico, ele não tem perda de massa muscular, mas eu quero suplementar proteínas porque ele vai enfrentar em breve uma cirurgia ou ele tem esquema de entrar no tratamento antineoplásico. Então, eu posso investir em uma proteína concentrada do soro do leite, desde que ele não seja intolerante à lactose e desde que ele não tenha problemas na sua digestibilidade. Agora, se eu respondo sim, Camila, é um paciente que está em tratamento antineoplásico, ele é fragilizado nutricionalmente, então aqui novamente nós vamos usar
proteínas hidrolisadas e proteínas isoladas do soro do leite. Por quê? Porque nós vimos que tem uma maior concentração de proteínas, nós vimos que tem digestibilidades e times absortivos superiores. E se ele não é fragilizado nutricionalmente, mais uma vez, vamos considerar a proteína concentrada do soro do leite. Mas outra pergunta na oncologia também deve ser trazida ao nosso cuidado. É um doente que está com diarreia quando ele está naquele tratamento antineoplásico? Se nós respondermos sim, ele está com diarreia, não tem outra escolha, pessoal. Esse consenso aqui, na verdade, esse estudo, ele recomenda e faz todo sentido de nós usarmos proteínas hidrolisadas do soro do leite. Agora, ele não tem diarreia, eu posso considerar a proteína isolada do soro do leite se ele tem aquela fragilidade nutricional, e se ele não tem a fragilidade nutricional, eu posso considerar a proteína concentrada do soro do leite. Então, vejam como nós abrimos o mindset. Podemos muitas vezes, dentro das nossas condutas automatizadas, olhar esse doente e falar: vou suplementar proteína do soro do leite. Ponto. Eu não oriento se deve ser concentrada, hidrolisada e isolada. E eu não oriento com relação a essa pureza proteica, quais são os percentuais que devem ser buscados para que esse doente verdadeiramente tenha sua reabilitação muscular. E olha como faz diferença, trazendo a vocês uma força da evidência científica neste trabalho de 2019. Doentes oncológicos submetidos à quimioterapia foram randomizados em 2 grupos. Um grupo teve somente o aconselhamento dietético e o outro grupo, além do aconselhamento dietético, recebeu 20 gramas de proteínas do soro do leite isolada por 12 semanas. Esse grupo apresentou melhora no ângulo de fase, então, para quem não conhece, é um marcador antropométrico de reabilitação na muscularidade. Houve melhora no peso corporal, melhora na força muscular e olha que bacana, houve uma redução da toxicidade da quimioterapia e todos esses achados apresentaram P estatístico significativo. Então, faz a diferença a escolha da qualidade proteica para a melhor performance desse perfil de paciente. E não só desse. Quando eu olho outros cenários clínicos, e aqui a gente vai falar de vários pacientes associados. Quando eu olho um indivíduo idoso sarcopênico, quando eu olho um cirúrgico bariátrico ainda na sua fase pré-operatória, quando eu olho pessoas saudáveis que querem ter um envelhecimento com qualidade, concordam comigo que eu vou estar aqui num target, num foco de prevenção da massa muscular. Eu não preciso recuperar, eu só quero manter aquilo que já tem, para não depletar por meio do que o paciente vai enfrentar. Então, se eu quero prevenir essa saúde muscular, e eu pergunto ao doente, é intolerante à lactose? Se ele for intolerante à lactose, nós percebemos que vamos considerar o uso de proteínas isoladas ou proteínas hidrolisadas do soro do leite. Camila, ele não é intolerante à lactose, então podemos usar um WPC, sem problema nenhum, eu quero prevenir. Agora, talvez você tenha a seguinte dúvida: é errado eu usar um WPI ou um WPH quando eu respondo aqui não? Pessoal, não é errado, mas dentro das características que nós discutimos, não haveria, teoricamente, uma necessidade, dependendo, né? Porque eu quero prevenir, eu não estou querendo construir músculo, eu quero garantir a saúde muscular que já existe. Agora, se eu preciso recuperar músculo, que seria aqui tratamento, de qualquer perfil de paciente ou dos cirúrgicos bariátricos pós-operatório, vamos agora guiar diferente. É intolerante à lactose? Então, se ele for,
eu vou usar um WPI ou um WPH. Camila, ele não é intolerante à lactose. Essa pergunta aqui não faz sentido, porque como eu quero reabilitar músculo, reconstruir, quanto maior a concentração da pureza proteica, melhor é a nossa performance. Então, vamos primar pela escolha de um WPI ou então de um WPH, ou seja, isolado ou hidrolisado. Só fechando aqui muitos de vocês podem trabalhar com esse perfil de paciente. Eu brinco que se nós pudéssemos ter uma visão raio-x no abdômen desse doente, nós estaríamos percebendo lá um trato gastrointestinal que não descansa. Nós temos aqui várias questões clínicas que reduzem os movimentos estomacais e nós temos várias questões clínicas que alteram a motilidade intestinal. Então, olhem duas palavrinhas mágicas. Retardo de esvaziamento gástrico. Se o paciente tem retardo no esvaziamento gástrico inerente à criticidade, faz sentido eu complementar a proteína da estratégia nutricional com caseinato? Não faz? Eu vou piorar essa tolerabilidade digestiva. Então, vamos escolher proteínas do soro do leite. E aí, qual é, Camila? É a concentrada, é a isolada ou é a hidrolisada? Faz sentido na criticidade? Eu falei que esse doente tem alterações de motilidade intestinal. Eu escolher proteínas concentradas, sendo que eu tenho uma alta parcela de lactose e pode influenciar em uma desabsorção que já existe, muitas vezes não faz sentido. Então, as nossas melhores escolhas na criticidade seriam proteínas isoladas ou hidrolisadas do soro do leite. Então, viu como faz a diferença? Temos que dar nome, então é proteína do soro do leite, ok. E qual é o sobrenome? Vai ser a concentrada, a hidrolisada ou a isolada? Bom, pessoal, diante disso, né, só ainda dentro da criticidade, eu reforço que esse é um ponto importante, pois vejam que a literatura reporta que 62 dos doentes gravemente enfermos apresentam, no mínimo, um sintoma gastrointestinal por pelo menos um dia. Então, faz diferença guiar qual é o sobrenome dessa proteína do soro do leite também dentro da criticidade. Então, vamos priorizar a entrega de proteínas isoladas ou hidrolisadas. Bom, para a gente ter essa conversa, né, de milhões com o JP e desvendar mais mistérios sobre essas proteínas do soro do leite, eu deixo algumas mensagens finais do que nós conversamos nessa etapa. Nós percebemos que a suplementação proteica ela é importante em diferentes condições clínicas. Analisamos que avaliar a digestibilidade e o teor de aminoácido entre as proteínas animais é importante, e você viu que o caseinato ele não tem as melhores performances. Proteínas do soro do leite são diferentes, nós temos concentradas, isoladas, hidrolisadas, de base concentrada ou de base isolada, e devemos primar por proteínas do soro do leite puras e de excelente qualidade, e de matéria-prima com excelente qualidade, pessoal. Muito obrigada, eu vou agora aqui, vocês fiquem à vontade para compartilhar as perguntas de vocês aqui no nosso chat. JP, seja oficialmente bem-vindo a essa sessão científica. Eu gostaria de apresentar para quem não conhece o JP, pessoal. Ele é o CEO da Protesa, que nada mais é uma holding representante da Glâmbia no Brasil e detentora das marcas Cleanway Medical e OK. Então, a expertise dessa pessoa que vocês estão vendo aí na tela é a proteína do soro do leite de A a Z, né, JP? Seja bem-vindo aí à nossa sessão científica. Camila, muito obrigado. Obrigado a você, a todos que nos ouvem e veem. Primeiro que eu sou quase um zero à esquerda perto de você, no que você coloca, é perfeito. Eu queria aproveitar, fazer só alguns comentários a respeito da sua própria apresentação, porque você cobriu de uma maneira bem completa tudo aquilo. Eu queria lembrar que eu não sou nutricionista, eu não sou médico,
eu sou engenheiro químico, então a minha expertise da proteína é antes dela entrar na boca. Ou seja, é desde da matéria-prima, que é a fonte dela para ser produzida, e eu quero conversar um pouquinho com todo mundo a respeito dessa etapa, desde a produção, que sai do leite, né, até desmembrar nas diversas qualidades que você comentou. A primeira coisa que a gente precisa analisar quando a gente fala de proteína de origem láctea é que, basicamente, existem duas proteínas muito importantes no leite. Uma é a caseína e a outra é a proteína do soro do leite, comumente chamada de whey. Tá? No leite comum, se a gente separar as parcelas que existem no leite, a gente vai observar que 82% do que existe no leite é uma caseína, que ela não está solúvel, ela está dispersa, porque ela fica dentro de um tipo de uma molécula que chama micela, não vou entrar nos detalhes técnicos disso, mas essa micela contém 82% de caseína e 18% da proteína do soro do leite, que todo mundo acha que é uma única proteína, mas não é. É um complexo proteico que você bem apresentou um dos últimos slides que você mencionou, que contém beta-lactoglobulina, que está mais presente, alfa-lactoalbumina e outros. Tá? Se a gente seguir esse processo de fabricação, primeiro a gente tem que deixar claro que existem dois processos de fabricação de proteína do soro do leite. Um que a gente chama de troca iônica e o outro que a gente chama de ultrafiltração, microfiltração, ou seja, uma filtração a frio. Dando um passo atrás dessas etapas, eu vou explicar. O leite ele é trazido para um recipiente, ele é pasteurizado. Depois de pasteurizado, ele recebe uma enzima específica, e essa enzima específica faz com que a caseína se precipite. Essa caseína se precipitando, ela precipita praticamente toda. Aquele soro que é o sobrenadante, para quem já viu leite azedo ou já viu coalhada, sabe que tem um soro que fica sobrenadante. E essa caseína, então, é direcionada ou para a fabricação de queijo, ou ela é direcionada para a produção de caseinatos. E aí eu vou fazer um parêntese. Tá? Os caseinatos, eles são, historicamente, as proteínas mais antigas do soro do leite. Por quê? Porque até então não existia uma tecnologia que permitisse separar ou purificar as proteínas sobrenadantes do soro. Não é raro a gente ver que no Brasil, até bem pouco tempo, os fabricantes de queijo branco, né, que eles chamam Minas Frescal, eles jogavam o soro fora. Isso, exato. Antigamente também acontecia em grande escala. Isso os porquinhos ficavam bem nutridos, né? Era dado aos porcos. Ou também dado aos porcos. Depois, essa tecnologia se desenvolveu e conseguiram tratar esse soro. Mas, antes disso, o que é feito com a caseína? Né? A caseína ela vai para uma parte para queijo, onde se produzem queijo cheddar, enfim. Cada tipo de enzima utilizado, ele dá uma característica ao queijo que você quer produzir. Essa caseína, quando ela não é destinada a queijo, ela é destinada a uma fábrica que coloca essa caseína num reator e esse reator recebe um sal de cálcio ou de sódio, tá? Que é chamada cal, ou um sal de sódio, que em geral são produtos que têm uma alcalinidade muito alta. E essa proteína, essa caseína reage com isso e produz o famoso caseinato de cálcio ou de sódio. Tá certo? O caseinato de cálcio é mais usado, é uma tecnologia muito conhecida, é uma tecnologia que te dá um conteúdo proteico às vezes mais alto do que você consegue do soro do leite, mas é uma reação química. Como toda reação química, ela não é totalmente perfeita, ela não existe em química uma coisa que a gente chama de equilíbrio de reação, que nem tudo se transforma de um lado para o outro, sempre existe um equilíbrio onde parte
reage, parte não reage. Depois isso é purificado e então foi vendido historicamente como a proteína mais usada para aporte proteico, seja em hospital ou em outros caminhos. Eu me lembro, por exemplo, há muitos anos atrás, eu ainda era jovem, eu me lembro que existia uma proteína chamada proteinato, que ninguém sabia exatamente o que era, e essa proteína era misturada com sucos e batidas e etc. nos melhores bares da cidade, né? Então, qual é a questão básica que você comentou, ilustrando a sua apresentação? A questão é que quando essa caseína, né, reagida em um sal de cálcio de sódio, ela é digerida, ela é solúvel, porque esses sais eles são solúveis, não totalmente, mas solúveis. Mas quando na forma de caseína, que entra no estômago, aquele equilíbrio mais favorável ao caseinato, ele se torna mais favorável à produção da caseína. Então, você tem aquela questão da digestibilidade mais lenta, ela é causada devido à presença da forma ácida da caseína e não da forma sal, por aquele deslocamento do equilíbrio em meio ácido, tá? Posteriormente, ultrapassado essa etapa, a caseína ela é basicamente uma proteína globular. Então, a velocidade de digestão dela, vamos dizer, no sistema como um todo, eu não sei dos detalhes, que há pouco tempo a minha nora me ensinou que existe esôfago. Então, eu não tenho detalhes dessa parte do corpo humano, mas ela, basicamente, por ela ser uma proteína globular, ela precisa ser quebrada em pedaços menores, que nós chamamos de peptídeo, e desses pedaços menores se transformam em aminoácidos. Tá? Então, esse é um processo mais lento que causa tudo aquilo que você comentou. Ok? Retroagindo, então, agora, passando a etapa de que o leite virou caseína e sobrou o soro, esse soro ele pode ter dois tipos de tratamento. Ele pode ter o tratamento de microfiltração, que eu vou detalhar um pouco mais à frente, mas ele pode ter um tratamento chamado troca iônica. O que é a troca iônica? Você mostrou muito bem no seu gráfico. Aquele soro, ele recebe um tratamento para dar um pouco de mais concentração, e, dado isso, ele é transferido para um reator que tem um tipo de bolinhas de gude revestidas de carga positiva, que faz com que carga negativa, perdão, que faz com que a proteína ela grude ali. Então, aquela proteína entra naquele reator, aquelas bolinhas de gude prendem a proteína, e aí, como é que você faz para soltar? Você abre o fundo, as proteínas que não tiveram adesão a esse tipo de revestimento, elas são perdidas. Você abre o fundo, drena aquele fundo e permanece naquele tipo de revestimento colado à proteína por meio de carga elétrica. Como que você faz para soltar as proteínas que você quer desse sistema de carga? Você tem que adicionar um sal altamente iônico que vai substituir a proteína que está com carga negativa naquele meio. Então, o que eles fazem? Eles usam soda cáustica. Então, eles adicionam a soda cáustica diluída com uma certa concentração, obviamente com um certo grau de pureza, e essa soda cáustica, então, libera a proteína e, junto com ela, desce o sódio. Então, qual é a característica da proteína de troca iônica? Primeiro, que é uma grande concentração de produtos de subproteínas de baixo valor bioativo. Tá? Porque as grandes proteínas bioativas que existem no whey, elas são exatamente a lactoferrina, a imunoglobulina, o sérum, esses são bioativos. Tá? E quando você usa a enzima correta, você produz até 25%
de glicomacropeptídeo. O glicomacropeptídeo, pelo próprio nome, ele já está intitulado. Então, você tem uma proteína produzida com a enzima certa, que você transferindo para aquele reator e despejando, você perde todo esse glicomacropeptídeo. Primeiro, você tem que saber se usou a enzima certa. E segundo, se você não reteve o glicomacropeptídeo, você perdeu aquele benefício todo. Então, uma característica importante para a diferenciação das proteínas é que as proteínas por troca iônica, em geral, elas têm uma maior concentração, podem chegar a 96%, mas elas têm alto teor dos alergênicos mais importantes e tem muito baixo teor de bioativos, principalmente porque são perdidos basicamente 30%, quer dizer, 25% de glicomacropeptídeo e o restante das imunoglobulinas, etc. E outra coisa que diferencia muito isso é que o teor de sódio nas proteínas por troca iônica ele é mais alto do que o teor de cálcio. Tá? Então, Isso. Então, na prática, por exemplo, para o pessoal que está aqui, para ele perceber, né? Meu Deus, qual foi o processo dessa fonte proteica? Foi a microfiltração ou foi essa troca iônica? Você sugere, então, a análise do teor de sódio de cálcio, o que é o mais simples de ser feito, ou mesmo ele é apresentado nas especificações. Tá? Há quem minta, e não são poucos. Mas, tecnicamente, a presença de sódio maior que do cálcio caracteriza uma proteína pobre de bioativos e uma proteína, obviamente, com teor de sódio que a gente quer controlar, né? E isso é fácil de identificar. Pulando agora para a parte de microfiltração, porque isso aí eu posso falar horas a respeito disso. A microfiltração ela é um processo que não tem reação química. Então, você não tem contaminação de metais pesados e de outras coisas na produção. Então, você pega essa proteína, você primeiro passa ela por um sistema cerâmico, que faz com que você separe uma parte líquida rica em lactose, muito pouca gordura, porque a separação se dá basicamente por tamanho de partícula. Essa proteína que é arrastada, ela não, o que ultrapassa se chama permeado. O permeado, que hoje eventualmente é usado na indústria para aqueles sorvetes do McDonald's, isso basicamente é a base de permeado. Ele é rico em lactose, tem alguma gordura, né, mais do que o normal, e uma proteína em torno de 2, 3%. Quando você faz essa primeira separação, você já tem aí uma concentração proteica muito maior no produto que ficou retido no filtro. Esse filtro é escoado, né, por um sistema especial patenteado pela Glanbia. Isso é deslocado e passa por outras filtrações até você ter 80% de proteína, como você brilhantemente descreveu, 90% de proteína, e também, ao final, a gente consegue, por um sistema que a gente chama de osmose reversa, retirar todos os minerais, que, diga-se de passagem, os minerais constantes no leite, ele tem um perfil mineral muito parecido com o osso humano. Nós, inclusive, temos um trabalho de combate como é o nome, Natália? A osteoporose, baseado nesse produto que está em discussão na Anvisa. Então, chegando nas proteínas, chegamos lá no final, essa proteína ela é jogada no tipo de um chuveiro muito grande, e ela passa do estado líquido para o estado sólido com tamanho de partícula muito pequeno. Esse tamanho de partícula muito pequeno, ele faz com que você tenha uma energia estática muito forte. Então, quando você coloca isso na água, você tem um problema. Porque existe uma confusão muito grande entre uma coisa chamada hidratação e a outra chamada solubilização. Eu vou te dar um exemplo muito tosco, né? O sal de cozinha, que é o NaCl, ele é altamente iônico.
Então, o que acontece? Quando você coloca ele na água, o processo de hidratação dele é quase o mesmo do processo de solubilização. Então, você não enxerga duas fases. A primeira, que é a fase de solubilização, de hidratação, e a segunda é a fase de solubilização, que você não consegue enxergar no sal de cozinha, porque é tão rápido que você não consegue ver. Mas na proteína, não. Na proteína, principalmente as proteínas mais puras, você consegue observar, por exemplo, no isolado que a gente vende com a marca Cleanway Medical, esse isolado, se você coloca ele na água, primeiro que ele é instantâneo, ou seja, aquelas pequenas partículas que são do spray dryer, essas pequenas partículas elas foram soldadas umas nas outras por um equipamento que vem em seguida. A lecitina, ao contrário do que o pessoal pensa, ela não é utilizada para você emulsificar o produto. Ela é utilizada para evitar que, durante o processo de conexão entre as partículas, ela aglomere dentro do equipamento, que é um equipamento de 4 fases, no qual você vai, como se fosse vários maçaricos soldando aquelas partículas, até que ela entra sozinha e sai numa forma, pode ser de 12 partículas, 15 partículas, 8 e 6, depende de cada tipo de processo, né, de aglomerador. Então, o que a pessoa acha é que essa presença de lecitina, que no nosso caso é menos de 0,1%, ela tem o objetivo de emulsificar. Ela não tem. Ela tem o objetivo de lubrificar as partículas pequenas, de maneira que, durante o processo de fusão de uma com a outra, né, que é um processo que exala calor, essas partículas, quando cheguem ao final, elas têm menos do que a quantidade a ser medida no produto, e você tem aquelas partículas todas soldadas. Aquela partícula soldada, ela tem 2 características importantes. A primeira é que, como ela está soldada, o peso da partícula ele é maior do que a resistência da água em empurrar a partícula para fora. Você sabe que, se a gente jogar aquela pedrinha no lago, né, ela quica até uma hora que ela afunda. Ela afunda no momento que a velocidade dela não é suficiente para romper a estrutura da água, porque a água tem uma resistência para você entrar nela, né? O que acontece com o produto aglomerado, que a gente coloca nos produtos que a gente vende para os hospitais e para tratamento médico, é que ele não tem lecitina, tá? A lecitina, ela não é uma lecitina detectável, nós temos documentação a respeito disso, inclusive porque os produtos misturados, eles, quando entram pela alfândega brasileira, eles separam o que é produto puro e o que é produto misturado. E eles têm 2 códigos de entrada diferentes. Então, óbvio, há fraude, mas a gente utiliza um produto cuja quantidade de lecitina não é detectável, tecnologia Glambia. E quando você coloca isso na água, acontece que o peso da partícula ele é maior do que a força de resistência da água. Então, você sempre precisa mexer, né? Porque você mexe para quê? Para dar energia para aquela partícula pequena romper a resistência da água. Você vai observar que ele afunda sozinho, você dá uma mexidinha, o produto fica levemente amarelado na fase de hidratação, que é uma hidratação relativamente rápida, mas ele ainda não está dissolvido. Esse é um grande erro. Viu, JP? Desculpa te cortar, mas pegando o gancho, antes de avançarmos, o Marcelo ele até coloca assim, né? Aqui para gente, que hoje um dos grandes problemas que você até colocou também é que o whey protein ele é um produto que é adulterado no meio do caminho entre o fabricante e o consumidor final. Mas isso é algo que não acontece, Marcelo, dentro, né, do processo que a Cleanway Medical vende a Protesa, porque ela
pega a matéria-prima direto do fabricante de excelente qualidade e já faz a produção dessas proteínas e, inclusive, oferece os laudos, né? Para realmente Sim. certificar e demonstrar Inclusive visita a fábrica, se ele pureza. quiser. E ele até pergunta exatamente, e fica, eu já visitei, é um espaço sensacional, vale muito a pena. E ele pergunta se na embalagem existe essa fala do processo de filtração. Se vem escrito proteína microfiltrada ou proteína ionizada, vem escrito isso, JP? Ô, Camila, o que eu me recordo, né, a minha especialidade não é a questão de rotulagem nem nada, é processo, né? Eu creio que se Uhum, mencione microfiltrado, tá? De uhum, qualquer maneira, existe no rótulo a presença da marca registrada da Glâmbia mundial, que se chama verdade. Provon, que dá o suporte de que aquilo que está ali é a matéria-prima origem Glâmbia. Até porque eu não cheguei a comentar, mas eu fui vice-presidente da Glâmbia por 4 anos para a América Latina, e depois de comum acordo nós decidimos, por questões tributárias, né, dificuldades contábeis, inclusive, eu fui deslocado para ser o gestor da Protesa, que é da minha família, exatamente para substituir a pessoa jurídica da multinacional no Brasil. Então, como aqueles carros de Fórmula 1 que tem o motor Honda, mas tem a carroceria da McLaren, nós somos isso. Nós somos a Protesa, que é a carroceria, mas o motor é Glambia. É Powered by Glambia Nutrition. Inclusive, Isso. eu estou, inclusive, aguardando que eles me autorizem a usar isso na Protesa. Tá? Então, assim, a gente é muito transparente. Nós estamos Exato. lá, quem quiser observar. Nós temos laudos, inclusive, que foram solicitados pelo Albert Einstein, de que fossem analisados no Labor 3. Quer dizer, isso foi um requisito da primeira pessoa que começou a mexer nisso, que acho que ainda é do Albert Einstein. Esse processo foi disparado junto com meu filho, que é cardiologista, hemodinamicista, e eles se conheceram e fizeram esse teste, e isso foi aprovado. Tá? Não precisa não, Perfeito. Natália, eu vou lembrar de memória. Então, o que a gente quer dizer é o seguinte, é muito aconselhável que, na prática clínica, quando você use a proteína, não a dissolva e imediatamente dê ao paciente. Hidrate, espere ela mudar de cor para ela dissolver, e aí você tem uma garantia, primeiro, que a solubilidade é total, não vai entupir cânula, não vai fazer nada, não tem caseína. Isso é muito importante deixar claro. O whey que tem caseína não é whey. Exatamente. Eu vou discutir lá no início. O whey não pode ter caseína sob nenhuma hipótese, a menos que tenha sido adicionado propositalmente ou não purificado de forma correta. Tá? Uhum. Hoje existem tantos fabricantes de tudo, né? Tanto de proteína quanto de produtos terminados, que realmente é de se desconfiar, principalmente preços que são praticados muito fora, assim, fora do normal. A gente tem que ter muito cuidado com essa questão, tá? Deixa eu ver, tenho mais umas outras perguntas aqui para antes de responder as perguntas das pessoas, né? Eu tenho assim, as perguntas que me foram solicitadas foi: qual a diferença da microfiltrada para a ionizada? Eu já comentei. Isso. A troca iônica contém um conteúdo de sódio muito maior e não tem os bioativos. Como identificar a proteína ionizada na tabela nutricional? Você já brilhantemente explicou. Existe um WPH com 100% de hidrólise, isso é muito importante comentar. Os hidrolisados, eles têm dois grupos. Origem do concentrado não é o meu favorito, pessoalmente, porque um produto que tem um teor de gordura de até 8%, durante o processo de hidrólise, essa proteína tende a oxidar. Então, eu posso
te afirmar, ainda que as pessoas digam que não, que uma proteína hidrolisada, oriunda da concentrada, ela tem uma velocidade de oxidação maior, ela vai ficar rançosa. E no mundo proteico, existem duas maneiras de você identificar se a proteína está própria ou não para consumo. Primeiro, a questão microbiológica, né? Então, você vai encontrar proteínas aí com 30, 40, 50 mil, 60, 100 mil, 200 mil colônias por grama, e você vai encontrar o Clean Whey. O Clean Whey, ele segue a regra do enteral e tem menos de 1.000 colônias por grama. Então, apesar de não ser classificado como enteral, o Clean Whey segue a regra da Anvisa de produto enteral. Não tem registro, porque o registro é um problema, é uma burocracia que a gente decidiu não brigar. Esse é o primeiro ponto. Segundo, como é que você identifica se a proteína está própria para consumo ou não? Se ela está rançosa ou não. É muito simples. Até o cheiro, ela dá um sinal de que ela está rançosa. Então, assim, quanto mais a gente preservar a proteína do crescimento microbiológico e da questão de oxidação da gordura, mais shelf life a gente tem para essa proteína. Tá? Voltando à questão do hidrolisado, é o seguinte: a proteína hidrolisada que a glâmbia produz, ela não produz concentrado por causa do problema que eu mencionei. Mas a proteína hidrolisada, ela pode ter 3 graus de hidrólise. Ela pode ter de 12 a 16% de hidrólise, tá? Ou seja, você tem 12 a 16% daquela concentração hidrolisada. Perfeito. Qual é o problema dessa proteína? Para você ingerir, como você tem muitos peptídeos e inclusive aminoácidos, né, ela é intragável para você beber. Você tem que misturar com outras coisas e não é a minha favorita. Tá? Tanto que a gente só vende ela para suplementos que estão no mercado para Body Shop. Existe também uma proteína com uma concentração intermediária entre os 8 e 12. Essa proteína, durante muito tempo, ela foi uma exclusividade de uso da Optimum Nutrition, que é de uma outra divisão da Glâmbia, e ela se chama Actitor. E há uns anos atrás, eu estive nos Estados Unidos com o Thiago, e nós conversamos no Centro de Desenvolvimento em Twin Falls, no Idaho, de que a gente precisaria de uma proteína com menos hidrólise, mas que ela fosse eficiente para entregar de 4 a 6% daquilo que ela tinha de conteúdo como aminoácidos, como peptídeos, porque normalmente as proteínas hidrolisadas elas têm uma velocidade de absorção, a parte hidrolisada ou peptídeo, entre 0 e 15 minutos você consegue digerir até uns 4, 5, 6 gramas daquilo que você ingere. Depois dos 15 minutos, né, a própria proteína intacta, ou seja, não hidrolisada, ela começa a ser absorvida até 2 horas. 2 horas ela termina o processo dela de digestão. Por isso também é que o pessoal que diz assim, pô, tomei essa proteína com 2 horas já estou com fome. Graças a Deus. Graças a Deus. Tá? Inclusive para pacientes que precisam de ingesta proteica noturna, nós temos um produto que é metade ele, na verdade, ele tem uma concentração média, ele é 85%, ele nem pode ser chamado de concentrado e nem pode ser chamado de isolado. Mas esse produto que é chamado de Whey XR, e é da nossa linha de produto, ele tem uma propriedade de que essa proteína foi modificada de maneira que ela ganha mais 50% ou mais de tempo de digestão. Então, você mantém a saciedade por mais tempo e mantém uma entrega de aminoácidos um pouco mais longa. Ela é mais adequada para pacientes que precisam de ingestão proteica de alto valor biológico de forma noturna. Tá? Perfeito. Mas na parte de hidrolisada, a gente optou por essa terceira geração, que acabou virando um sucesso da Glâmbia, foi uma ideia que partiu aqui do Brasil, para a gente ter essa proteína que se chama Hidrovon, e esse Hidrovon hoje é largamente utilizado, até porque ele é mais barato.
né? Uhum. E é largamente utilizado na parte hospitalar, exatamente porque ele entrega o benefício da hidrólise, Exato. ele tem baixo conteúdo de gordura, ele tem baixo conteúdo de lactose, e ele te entrega rapidamente aquilo que você precisa para evitar qualquer tipo de catabolismo durante esse processo. Tá? Deixa eu ver quais outros. Camila, só fazer uma pergunta de uma. Faz a pergunta, Camila. Isso. Deixa eu ver aqui, ó. A Cláudia, perdão, Cláudia, ela coloca, né, para diarreia e pacientes que distendem facilmente, o hidrolisado é mais indicado que o isolado? Cláudia, olhando aquele racional ali do protocolo dos oncológicos, que tem a diarreia, tem uma distensão abdominal, ou até o bariátrico, que tem essa distensão com frequência, o hidrolisado seria a sua primeira escolha, sem sombra de dúvidas, para você diminuir toda essa sintomatologia que o paciente possa apresentar. Mas não seria de todo errado, vamos assim dizer, você usar um isolado, não teria problemas maiores. Concentrado, já teríamos uma problemática. Então, respondendo a sua pergunta, a sua primeira escolha, nesses casos que você pontuou, sem sombra de dúvida, poderia ser pelo hidrolisado. Até tem um outro aqui, o Marcelo, você considera a hidrolisada melhor que a concentrada para quem treina? Eu vou te dar a minha impressão, Marcelo, embora Body Shop não seja a minha expertise, mas pegando os conceitos, eu considero a hidrolisada melhor do que a concentrada para quem treina. Não sei qual é a vivência aí do JP. Camila, eu tenho 2 comentários a fazer respondendo as 2 perguntas, né? Eu não tenho prática hospitalar nenhuma, tá? Aliás, eu tenho medo de hospital, tenho medo de médico. O único filho que me faz medo é o filho médico. Mas eu ouvi dizer, numa das conversas que eu tive em Curitiba, me lembro que foi se eu não me engano, o nome dela é Regiane, ela trabalhava no Hospital Pilar, né? Sei. Uma pessoa agradabilíssima. A Regiane me comentou que quando eles usavam seguidamente 2 doses de um determinado produto feito na Alemanha, que o paciente apresentava diarreia por causa de uma diferença de osmolaridade ou osmolalidade. Não é minha expertise, tá? E o que a gente observou quando a gente mandou fazer o teste de osmolalidade da nossa proteína é que ela tinha uma osmolalidade muito mais baixa do que esse componente que é largamente utilizado. Então, a experiência que a gente teve é que, na prática, precisa se olhar com muito cuidado também esse fator, porque ele pode influenciar quando administrado em sequência, ele pode dar diarreia. Eu não tenho conhecimento, nunca ouvi uma reclamação de que o nosso produto hidrolisado ou isolado, talvez em razão da osmolalidade, tenha dado problema. Tá? Verdade. E a segunda pergunta, que diz respeito à questão do atleta, eu diria o seguinte: ele tem que analisar 2 aspectos. Vou dar o exemplo, por exemplo, de um corredor de maratona. Você já viu que ele não tem massa muscular vermelha quase nenhuma. Ele é um trapo ambulante que o vento quase carrega. Aquele cara tem um consumo proteico durante aquele atividade que é monstruoso. Uhum. Então, o pessoal toma produto energético, basicamente açúcar, né, no linguajar mais popular, para ele ter energia para correr. Ninguém parou para pensar na massa muscular que ele consome. Exato. Então, todo mundo preocupou com a gasolina, mas ninguém pensou em lubrificar o motor. Então, nesse tipo de atividade, o hidrolisado ele é fundamental, porque a partir do momento que você ingere, 1 minuto depois, você começa a repor os blocos de aminoácido que você precisa para evitar aquele catabolismo monstruoso. Tá? Agora, se você está falando de, por exemplo, um cara que é lutador de boxe, ele não precisa tomar proteína no decorrer da luta.
Salto com vara, também não precisa. Então, eu aconselho, por razões de custo, inclusive, de que o que ele deve fazer sempre na nutrição esportiva é evitar gordura. Como que você evita a gordura? Porque é muito mais difícil de metabolizar do que o próprio açúcar. Ele tem que tomar um produto com menos gordura possível e que tenha mais bioativos. Eu acho que, entendo que o hidrolisado, partindo do isolado, ele é sempre melhor do que o isolado, isso é indiscutível. Mas eu não sei se ele precisa gastar tanto. E também não sei a fonte que ele compra, porque se ele comprar um hidrolisado falcatrua, o que vai acontecer é que ele vai engordar. A grande dificuldade não está nele decidir se é isolado ou hidrolisado. A grande dificuldade é ele escolher a marca que ele vai tomar. E isso é o que vai fazer diferença. Tá? Verdade. Porque no hospital, o interessante nesse trabalho proteico é que a grande diferença de uma proteína para outra é o que você pode medir. No hospital, você mede o resultado. Você tem a questão dos limites proteicos que precisam ser atingidos, da velocidade que o acamado sai. No mundo do body shop, é o marketing que comanda, e as pessoas acreditam naquilo que elas acham que é o mais certo. Tá? Exato. Então, eu acho que eu respondi as duas perguntas. Super, de forma brilhante. A gente fala muito nessa rotina clínica, ambulatorial e hospitalar, que aquilo que não é medido não pode ser gerenciado. Então, Exatamente. A gente faz essas análises de parâmetros, alguns apresentam vários marcadores, outros menos marcadores, mas o importante é ter o parâmetro para você perceber que está fazendo efeito essa suplementação proteica. Tem outra pergunta aqui, que é o seguinte: o que é um isohidro? E eu vou explicar. Ele é a mistura das duas proteínas. Com qual objetivo? Uma coisa é quando você mandatoriamente precisa, que é o sujeito acamado com sarcopenia, ferrado, que o diabo vai carregar se não cuidar. Tá? Segundo, é o sujeito que tem certas restrições, tem problemas alimentares, tem certas restrições de ingesta de calorias ou de alérgico à lactose. Eu posso, inclusive, comentar a respeito da lactose também, mas eu vou me alongar muito, porque a regra americana é diferente da regra brasileira. Exato. Por incrível que pareça, o Brasil é muito mais exigente com relação à lactose do que os Estados Unidos. E, nos Estados Unidos, numa concentração de 1,65% em 100 gramas, você pode ingerir que você não tem problema de alergenia da lactose. E no Brasil é 0,1%. Ou seja, o americano ele te permite 16 vezes mais uso ou menos restrição de lactose do que no Brasil. Seguramente, isso não deve ter sido em razão técnica, deve ter sido em razão de outra coisa. E uma outra coisa que eu quero comentar ainda nesse sentido, que eu visitei uma fábrica pessoalmente, ninguém me contou, que mesmo usando lactase, o máximo que ele conseguiu reduzir de lactose na proteína isolada foi até 0,2. Então, eu posso te afirmar que dentro do meu conhecimento de 15 anos nesse mercado, que não existe proteína de soro de leite livre de lactose de acordo com a legislação brasileira. Existe de acordo com a legislação americana. Então, eles fabricam os rótulos baseados nos Estados Unidos, trazem para cá, e aí você vê lá, contém lactose. Por quê? Porque a Anvisa diz que é 0,1. Nós nunca vamos atingir 0,1, mesmo que coloquemos lactase. Só que o pessoal passa batido e é isso aí. Mas qual é o efeito prático disso? Toma e você vai ver o resultado. Entendeu? Natália, o que mais temos aqui? Whey tem caseína? Não, whey não tem caseína. Óbvio. Isolado com 85% de concentração, é proteína isolada ou não? Como eu comentei,
a gente tem um whey XR, que ele é derivado do isolado, só que quando você faz a modificação da estrutura molecular e você coloca isso lá no final, pelo tratamento enzimático, o que acontece é que a concentração cai para 85. Então, ele é filho do isolado, mas ele está no meio entre o concentrado e o isolado. Tecnicamente, ele não é isolado, mas ele também não vai te dar o efeito. E não é um produto que é misturado com nada, tá? É uma reação. Bom, o que é proteína de alto valor biológico? Isso aí é mais para você responder do que eu. A ionizada tem o mesmo valor biológico que a microfiltrada? Óbvio que não, eu já comentei, porque você perde 25% de glicomacropeptídeo, você perde 2 a 3% de imunoglobulina, tá? Só para quem não sabe, o colostro, que é basicamente uma imunoglobulina que a gente também já teve um trato muito profundo, eu visitei fábrica do maior fabricante mundial disso. A imunoglobulina no colostro, ela pode estar em 18%, industrial, tá? Ela pode estar em 18%, 25% ou 45%, tá? Nessas proteínas de fabricação de troca iônica, você quase não acha. E se você procurar o glicomacropeptídeo, pode olhar a especificação. Ele diz menos de 1%. Então, é óbvio que quando você trata de bioativos, a proteína microfiltrada ela é muito importante. E é a que tem mais. Agora, a pessoa pergunta, o que são esses bioativos? Na verdade, o que a gente vê é que todo mundo olha a composição, e por isso que eu não toquei nesse assunto, todo mundo olha a composição da proteína com base na presença de aminoácidos. Mas eles se esquecem que entre a proteína e o aminoácido tem um grupo que se chama peptídeo. Esse peptídeo, antes de ser desmembrado, ele causa efeitos no organismo. Ele pode aumentar a bitola das veias e artérias, eu não sei se é assim que chama, né? Mas ele te dá um efeito que chama de pump. Ele te dá vários benefícios que estão na literatura, que eu não os domino, de forma que você tenha, adicionalmente, a questão do aminoácido, você tenha efeitos que façam com que aquilo possa ser... por exemplo, tem um tipo de peptídeos que causa o aumento do NOx, eles botam X porque não sabe o que é, né? Então, essa é a grande diferença. Quando você tem uma proteína microfiltrada com a enzima de precipitação altamente selecionada, e você tem esses 30% de bioativos, ou de proteínas com alto poder bioativo, a capacidade de reação dela é muito maior do que uma proteína pobre disso. Tá? Bom, eu estou aberto às suas perguntas, se você quiser fazer. A minha listinha aqui... Não, acabou. Fica à vontade. Não, na verdade, você deu aí um verdadeiro show sobre esse processo todo, e eu tenho a plena certeza que quem está aqui conosco percebeu que as proteínas do soro do leite, elas não são todas iguais. Depende dos tipos que nós falamos, depende disso que você explorou brilhantemente, os processos de filtração, se tem uma tecnologia diferenciada ou se é de forma iônica. Então, a gente deve levar isso, né, na nossa prática clínica como conceitos para guiar as escolhas desses suplementos proteicos para garantir aquilo que a gente está buscando nos nossos pacientes, né? Perfeito, Camila. O que eu queria te dizer é o seguinte, você sabe que quando a gente filtra ou peneira alguma coisa, mesmo intelectualmente, né? Primeiro a gente tem que mirar na direção certa. Exato. Esse conhecimento proteico, ele faz com que você ande no caminho certo. Se você escolhe a proteína certa antes de você ingerir, a probabilidade de você ter sucesso depois da ingestão, ainda que não seja garantida, essa probabilidade ela é muito maior. E aí você, sabendo o que você está ingerindo, você vai saber se aquele resultado que você obteve é compatível ou não com o tratamento que você prescreveu.
A minha Perfeito. grande luta, e que foi o lançamento dessa marca Clean Whey, é que eu tenho absoluta certeza de que 99% das pessoas, profissionais da saúde ou não, desconhecem aquilo que a gente acabou de falar. Então, ele sequer pode fazer uma primeira filtração para depois, né, no corpo humano, decidir e olhar no caminho certo até para desenhar estudos. Então, se você não conhece da origem até a parte de ingestão, você corre um risco muito grande. Agora, dizer para você que todos que estão entre a origem e a ingestão são honestos, sinceros, com integridade, eu posso te afirmar que não. Exatamente. Mas Exatamente. o que a gente faz, tanto na Glâmbia quanto na Proteza, você vê, eu estou há 15 anos na Glâmbia, eu jamais tive uma reclamação de controle de qualidade de nada. Nós nunca tivemos container retido, nunca tivemos absolutamente nada. Sabe por quê? Porque eu não posso colocar 30 anos ou quase 40 anos de profissão, vamos botar 35, eu não Uhum. posso botar esse meu legado em risco e fazer uma Verdade. picaretagem aparecendo fantástico, entendeu? Não Verdade. há dinheiro que pague isso. Então, assim, nossa fábrica é aberta para profissionais de saúde que quiserem visitar. Você já visitou. Nossos Sim. produtos, eles estão todos documentados, mas quem quiser analisar, pode analisar. Tá? A gente é um player completamente diferente daquele player do marketing. Tá? A gente, numa briga de marketing, a gente prefere ficar de fora. Não é o maior departamento da nossa empresa. O maior departamento que a gente tem na empresa é o departamento de tecnologia, seja de processos, trabalhando junto com a Glâmbia, seja de execução de produto acabado. Então, nós temos aí, acho que 2 ou 3 pessoas no marketing só. O resto é tudo engenheiro químico e daí para diante. Para entregar qualidade, né, JP? Garantida, Como garantida, propósito. garantida. Tá? Isso Sabe por mesmo. quê? Porque as pessoas hoje em dia pensam assim, eles olham um paciente como uma fonte de renda. Eu olho o paciente como uma vida que precisa ser ajudada. Perfeito. É o Tá? propósito. Esse é Esse o é o propósito. propósito. Tá? Uhum. Então, a gente faz esse trabalho, né, de doação mesmo de tempo, que é hoje, para mim, que estou velhote, já é mais caro do que o dinheiro, a gente faz esse trabalho de doação de conhecimento para melhorar a vida das pessoas, entendeu? E a gente espera que isso seja uma corrente do bem, que todo mundo olhe por esse aspecto. E nós estamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que existam de boa fé, tá Perfeito, bom? JP. É o que Olha, eu tinha para dizer. muito obrigada, viu, pelo seu propósito aí, com certeza traz inúmeros benefícios para diferentes pacientes. Tenho certeza que é uma primeira sessão científica de muitas que vamos fazer a respeito desse tema, tendo em vista que hoje essa reabilitação proteica muscular no cenário clínico é algo muito bem falado já há algum tempo, né? E vocês apresentam aí produtos de excelência, qualidade e pureza que trazem esses benefícios aos pacientes. Então, eu agradeço ao momento de estarmos aqui nessa rodada científica, agradeço a todo mundo que está aqui presente conosco. Caso surjam dúvidas, pessoal, tem o canal direto da CleanWay no Instagram, é só vocês deixarem lá no direct, que certamente a equipe vai entrar em contato com vocês. E me coloco à disposição também, JP, obrigada aí pela Muito oportunidade. obrigado, Camila. É E sempre um prazer falar com você. prazer é meu, viu? Uma conexão aí Rio de Janeiro, Brasília, e espero vê-lo presencialmente em breve mais uma vez. Quando você estiver em Curitiba, me avisa que eu vou te visitar lá. Pode deixar, Tá gente. Muito bom? obrigada aí pelo carinho, viu? Obrigada, pessoal, que nos Obrigado. acompanhou até agora. E fiquem de olho que em breve teremos outros momentos. Acompanha lá as informações no Instagram da CleanWay. Um grande beijo, gente. Boa Beijo, noite. obrigado, Tchau, Camila. Tchau, tchau. tchau. Obrigado a Tchau, todo mundo. tchau. Tchau. E agora, Natália? Você vai sair logo, passa no livro.
Isso. Aperta mais uma vez ali.